Bom dia. Bom dia. Vocês preferem perguntar sem microfone? Ou sem? Paulo acabou de falar que é um presente. Aí não pode. Aqui a gente não. Não ouve? Se não estão ouvindo, a gente vai Agora mais perto. Eu quero fazer valer o que o Paulo acabou de falar em relação ao presente. Primeiro, porque há uns dias atrás, eu particularmente recebi um presente. Eu recebi um presente e não sabia exatamente que eu estava recebendo um presente. Eu aceitei uma provocação e aqui estou hoje. E o meu estar aqui hoje, para mim, é um grande presente. Poder ser acolhido por vocês dentro de um programa incrível, um programa transformador, um programa que com certeza faz muita diferença para a gente que estamos aqui, para nós que estamos aqui participando, para vocês que irão aplicar o que aqui aprendemos, o que aqui estabelecemos internamente como um grau de evolução, para que a gente possa fazer cada dia melhor o trabalho aí fora. Aí fora eu digo, nas casas em que vocês atuam, com os parceiros e companheiros com quem vocês dividem esse mundo maravilhoso da doutrina espírita, e que nós possamos todos compartilhar com os nossos companheiros de viagem, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas com quem a gente divide esse estar aqui nesse planeta Terra, ainda que nesse momento encarnado, como vocês muito bem colocam. E para mim foi o presente que eu só identifiquei como presente a partir do momento que nós nos encontramos e eu tive o maravilhoso prazer de participar desses primeiros encontros, das oficinas, do bate-papo, do abrir o coração, das exposições e assim, falando ao coração, né? Então a gente vai para falar ao coração, mas a gente desenvolve, que eu acho fundamental, é escutar o coração. Então quando a gente fala ao coração, a gente dirige a palavra para dentro da gente. E quando a gente escuta o coração, a gente se desarma para poder escutar o coração do outro. E foi o que nós fizemos nas oficinas. Eu participei de uma delas, onde eu tive a oportunidade de fazer esse exercício, que é escutar o coração. E escutar o coração sem algo que para o ser humano, é praticamente automático. Porque nós precisamos estar avaliando aquilo que está acontecendo e o quanto isso vai nos afetando de acordo com o que aquilo vai sendo falado. Escutar o coração é nos desarmar, porque o julgamento é automático. Você começa a comparar com aquelas coisas que já aconteceram com você e você começa a comparar quais foram as atitudes que você entende como ideal, que você em determinada ocasião já usou, já praticou. Então, eu quero dizer para vocês, eu não vou ser muito longo, até porque tem um programa, um horário que a gente precisa respeitar, e eu acho isso fundamental, porque quando a gente respeita as regras que foram estabelecidas, nem vou dizer as regras que foram estabelecidas e pactuadas de forma consensual entre vocês em relação à metodologia, mas eu digo estabelecer aquele respeito em relação
ao que vocês acordaram que seria interessante dentro de um programa para um dia encantador como hoje. Então, eu quero começar falando para vocês que o Falando ao Coração, para mim, a minha percepção é que é uma grande viagem. É uma importante viagem. Não só grande, não só importante, mas uma necessária viagem que todos precisamos fazer, mais cedo ou mais tarde. O mundo vai nos levando para comportamentos automáticos. O mundo vai nos conduzindo para determinadas decisões, nem sempre refletidas. Mas o mundo vai nos levando a fazer algumas ponderações. E eu quero, passando uma próxima tela, verificar com vocês qual é o entendimento de vocês em relação a essa fala do mestre dos mestres. Eu gostaria de fazer uma conjectura com vocês. Todos vocês estão, assim, habituados com essa metáfora, com essa expressão do mestre dos mestres. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Eu não vou nem pedir para que levantem a mão quem já ponderou sobre essa fala do mestre. Eu não vou nem ponderar quantos já se debruçaram para entender o mistério que envolve essa fala. O ser humano, historiadores, religiosos, pessoas comuns, cientistas, já se debruçaram sobre a própria existência do mestre e dos mestres. Já pesquisaram, já ponderaram, já colocaram seus parâmetros. E aí eu pergunto para vocês, quem quiser, tá? Uma palavra que vocês possam dizer em relação a essa primeira parte da fala: se alguém o ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. O que vem à mente de vocês? Eu aprendi uma interpretação dessa fala que, para mim, um divisor de águas. Ele não está falando para você ser masoquista. Ele fala para você nessa interpretação. Oferecer a outra é uma outra forma de comportamento. Então, é uma outra maneira de responder. Entende? Então, Entendi. Então, te apresenta uma maneira agressiva, aquilo te feriu, apresente uma outra face daquela questão. É assim que eu queria que eu entendi. Obrigado pela contribuição. Alguém mais tem alguma fala sobre isso? Compreender o outro. Compreender o outro. Aceitação. Quem falou aceitação? Aceitação. O que mais? Perdão. Perdão. Compreensão. Compaixão. Respeito, oportunidade. Mais uma? Coragem. Exatamente. Todos vocês têm razão. Mas não sou eu que lhes dou razão em relação à forma como vocês interpretam, como nós aprendemos, como nós estudamos, como filósofos, pesquisadores já nos colocaram todas essas possibilidades de entender essa questão. E eu quero dizer para vocês que a gente pode enxergar isso sob uma outra perspectiva. Como? Empatia também, não é? São comportamentos humanos, onde qual é o princípio de tudo isso? A gente vai julgar o que aquela expressão, sob a ótica da nossa experiência, dos nossos estudos, da nossa vivência, vai trazer e fazer sentido para a gente.
Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar até onde expressões como essa, e a gente sabe que Jesus deixou muitas dessas expressões espalhadas no seu curto espaço de tempo, que aqui esteve, eu digo cronologicamente falando, porque ele se estende do seu nascimento até as datas atuais. Mas tem algo que ele disse, mesmo não dizendo. O que vocês acham que, de repente, essa e outras falas do grande mestre traz numa camuflagem que nós precisamos desvelar? Vocês têm ideia? Ou tem alguma sugestão? Não julgar é uma delas. Ame. Então, aqui, ele está dizendo uma coisa assim, eu estou colocando vocês num grande dilema. Esse conteúdo aqui é um dilema. E Jesus fez isso muitas e muitas vezes. Ele foi nos colocando sem dizer em dilemas. Dilemas existenciais. Ele foi nos colocando em dilemas para que a gente pudesse desvendando o nosso eu interior. A forma como nós enxergamos o mundo. A forma como nós respondemos ao mundo. Essa e outras falas do grande mestre está sempre em volta na provocação de um dilema. Jesus vai colocando a todos nós para pensar. E é esse exercício, é nesse dilema que nós temos a grande oportunidade de revelar quem somos, de melhorar quem somos, de evoluir quem somos, para que a gente possa colocar naquela mochila dessa viagem, que para alguns é nesse tempo cronológico onde existimos, e para alguns outros vai muito além desse tempo cronológico, aonde aqui encarnados estamos. Eu, particularmente, não tenho a competência que vocês têm para abarcar sob a ótica da doutrina espírita essas questões todas. Mas eu tenho uma ótica muito particular de pensar o ser humano, que eu acho extremamente interessante, porque vai de encontro a tudo aquilo que vocês já estudaram e vai enfrentando todos esses dilemas para que a gente possa saber o que colocar dentro dessa mochila para a nossa grande e necessária viagem para o interior de nós mesmos. Porque, diz ele, nesse dilema, como você resolve essa questão? Está aqui, eu coloco pronta para você então olhar para isso sob a ótica que você escolher. Você olha sobre a ótica das suas experiências, das suas emoções, das suas dúvidas, das suas incomodações, das suas resistências. E ele nos dá essa grande oportunidade de desenvolver essa habilidade de escolher aquilo que nós vamos colocar na mochila para fazer essa viagem para o nosso interior. E sob a ótica de um cientista, de um pesquisador do comportamento humano, eu vou trazer para vocês 6 dimensões para que a gente possa pensar o auto-amor, a autoaceitação. Porque quando você pensa o auto-amor,
Quando você compreende o que isso significa. E quando você navega para a autoaceitação, você tem tudo para desenvolver a sua autoestima. Porque essa viagem não é uma viagem fácil. Se fosse, não estaríamos aqui hoje. Simplesmente estaríamos todos dispensados de falar ao coração, ao seu e ao do outro. Isso não seria necessário, mas nós temos uma viagem para fazer. Eu vou começar com vocês falando sobre essas 6 dimensões. Então, essas 6 dimensões, pensadas dessa forma, ela certamente vai de encontro a 6 pilares, por exemplo, de Nathaniel Branden, que é vamos dizer assim, um trabalho incrível que esse psicólogo, né, ele fez, esse estudioso do comportamento fez, cujo material maravilhoso o Paulo teve assim, o carinho de contribuir para também colocar esse material à minha disposição. Ele generosamente me mandou um conteúdo extenso e ele falou assim: Paulo, posso entregar a você? Ele falou assim para mim: olha, esse conteúdo, um determinado conteúdo, ele tem tantas horas, mas você pode observar na velocidade 2, para de repente economizar um pouco do seu tempo. Ele quis me poupar de me entregar durante muito tempo, mas ele mandou de forma tão carinhosa, tão generosa esse conteúdo, e eu me debrucei também sobre esse conteúdo, assim como tantos outros conteúdos que a gente ao longo da vida vai aproveitando, porque a gente não aproveita aquilo que você constrói só internamente, apesar de saber que aquilo que a gente constrói internamente, ele foi construído, pensado por milhares e milhares de pessoas ao longo de milhares e milhares de anos. Então não é uma coisa minha, não é sua. Eu posso escrever um best-seller, mas aquele conteúdo que está ali, ele foi a mim permitido acessar em razão da atuação, da experiência, da dor, do sofrimento, das incomodações, das descobertas de milhares de pessoas que passaram antes de mim, às quais eu tive acesso através de histórias, da oralidade, das tribos mais remotas, das experiências mais atuais, através de livros, através da história, através de conteúdos de pesquisas, centenas e centenas de pesquisas, por pessoas que se debruçaram sobre esse conteúdo. E uma dessas pessoas é a doutora Ofra Ayllon, que é uma pesquisadora, uma psicóloga PhD, que foi responsável pela cadeira de trauma da Universidade de Haifa, em Israel, juntamente com outro pesquisador fantástico, eu digo isso, contemporâneos nossos, o Dr. Moli Lahad, que é um outro psicólogo israelense, famosíssimo em relação ao trabalho e à pesquisa que ele fez e faz, continua fazendo os dois, né? A outra está em torno de quase 90 anos, o Moli é mais jovem, tem 60 e poucos anos, mas eles se debruçaram durante muitos anos para entender o ser humano, a natureza do ser humano, dentro da ótica da psicologia, da neurociência, da filosofia, e aí eles têm um material muito rico e eles trazem a dimensão da natureza humana sob a ótica dessas 6 dimensões. Porque sob qualquer ótica não tem como, é insolúvel pensar sobre essas 6 dimensões. A primeira, as crenças. O que nos estrutura? As nossas crenças. E não são só as crenças religiosas. As crenças de uma forma geral. Aquilo que a gente acredita. Porque quando a gente toma uma decisão, a gente está sedimentado, fundamentado em algum ponto de vista, que a gente apurou por alguma situação ou teve conhecimento, por algum movimento cognitivo. Então a crença, em primeiro lugar,
os afetos, e segundo, as nossas relações sociais, a imaginação, o nosso sistema cognitivo, que é o lógico, racional, e o corpo. Eu tive a honra de presenciar agora há pouco algumas dezenas de pessoas batendo no corpo. Vamos conversar com ele. Foi ou não foi? Quem teve essa oportunidade? Depois de exaustivos 12 quilômetros, dedicados a uma caminhada para fazer um mergulho na natureza, para fazer uma viagem e sentir aquilo que estava à volta. E quem foi que fez essa viagem? Foi o corpo. Mas ele não fez sozinho. Ele fez essa viagem, nos permitiu essa viagem por 2, por 1, pelo simples subir e descer de alguns degraus de uma escada. Ele fez apoiado em todos os outros, em todas as outras 5 dimensões. Então nós temos que pensar essas dimensões, e é isso que eu trago um pouquinho aqui, para falar sobre o auto-amor e a autoaceitação, para que a gente possa então estabelecer essa questão da autoestima. Então, baseado nessa dimensão das crenças, o que nós podemos falar sobre auto-amor? O auto-amor, ele reflete como acreditamos no nosso próprio valor e merecimento. Como é que eu posso falar de crença sem pensar sobre essa ótica? Qual é o meu valor? O que eu mereço? Qual é esse sujeito que está aqui, enfrentando todas essas adversidades, os seus momentos de alegria, tristeza, de dúvidas, de incertezas? Eu preciso desenvolver crenças positivas sobre mim. Porque crenças negativas, o mundo joga 1 milhão delas nas nossas cabeças, todo santo dia. Nós precisamos entender que merecemos amor e cuidado, independentemente das nossas falhas, do nosso histórico. Como eu posso falar do auto-amor sem ter esse olhar? E aí eu preciso entender e ver o segundo plano, que é a autoaceitação em relação a essa dimensão das crenças. Envolve aceitar as nossas crenças limitantes e transformá-las em crenças fortalecedoras, que possam nos ajudar a desenvolver essa habilidade do enfrentamento. Não é tentar se enganar. Eu sei que eu sou assim, sou fraco, sou incapaz, e para disfarçar isso, eu vou dizer que eu sou forte, eu vou sair na frente. Não, eu reconheço as minhas limitações, reconheço as minhas fraquezas, reconheço as falhas que eu cometo, mas espera um pouquinho. Mesmo assim, eu tenho muita coisa boa, e essa coisa boa que eu vou colocar à frente. Eu preciso que fazer essa transformação, substituir, não sou bom o suficiente, por sou digno de amor e respeito. Porque eu acredito em coisas incríveis, eu acredito em coisas que me faz com que eu tenha a possibilidade de olhar o mundo sob uma outra perspectiva. Eu tenho que dizer isso para mim, em primeiro lugar. Eu tenho que dizer aqui dentro. Eu tenho que ter essa conversa honesta comigo mesmo. Eu preciso me fazer acreditar que está nas minhas mãos. Eu posso pegar isso que me limita por uma série de razões e dizer, apesar disso, eu sou digno de ir muito além, para que a minha vida possa ser uma vida que vai ajudar a transformar a vida de muitas pessoas. Porque aquilo que me afeta vai refletir
na vida dos meus relacionamentos com os outros. E aí a gente vai para outra segunda dimensão, os afetos. Os afetos. O que são os afetos? Tudo aquilo que de alguma forma nos afeta. Eu estou dizendo as questões emocionais, dos sentimentos, né? De como a gente percebe esse mundo, das emoções que transitam diuturnamente dentro da gente. Como? Acho que está no automático, a gente vai ter. Paulo mudou de nome, ele agora é automático. Obrigado, Paulo. Obrigado, ele já retomou e aí já me deu até um tempinho, né, para fazer vocês rirem. De repente acordou. A risada acordou alguém? Então, gente, olha. Às vezes, que vivenciamos algo que eu digo para vocês é muito difícil e vocês sabem disso. Eu não preciso ficar repetindo algumas coisas, porque é um grau de evolução diante da doutrina que os trouxeram aqui, dentro dos parâmetros estabelecidos, para um encontro de falando ao coração, eu tenho certeza que vocês estão repetidamente lidando com isso. E eu pude experimentar dentro das oficinas da vivência que a gente fez. Eu tive a oportunidade de passar por uma delas. E foi assim, para mim foi maravilhoso esse encontro. E eu quero agradecer já antecipadamente a todos vocês essa oportunidade. Como eu falei desse presente que eu recebi, foi realmente um presente. E participar foi mais para consolidar aquilo que eu acredito, que é quando a gente se reúne com a intenção de compreender a nossa própria existência e o quanto a gente consegue, com essa compreensão, contaminar de forma positiva as outras pessoas que ali estão conosco. E fazer isso sem julgamento é algo muito difícil. Quando eu dou treinamento para psicólogos, usando algumas ferramentas desses meus parceiros de Israel e da Alemanha, eu procuro focar muito nessa questão do sem julgamento. É algo muito, 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 muito difícil. Falar, não julgue. É muito fácil falar, não é? Mas a gente fazer isso com o outro é difícil. Imagina com a gente mesmo. Pegar aquela incomodação, acordar 6 horas da manhã. E de repente, aqueles pensamentos não muito saudáveis vão ocupando a nossa mente. E automaticamente o que você faz? Você começa a julgar aqueles pensamentos, aqueles sentimentos. E você, as pessoas normalmente julgam isso sob uma ótica da própria existência, da vivência. E elas não se percebem que nós temos o que é chamado ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É como o nosso corpo, a nossa mente, o nosso organismo funciona num período de 24 horas. Está tudo vinculado ao quê? Ao nascer do sol, ao percurso que o sol faz, a posição da lua, o local onde nós estamos, o pôr do sol, porque todos esses elementos naturais influenciam no nosso funcionamento fisiológico. Quando o sol se põe, o meu organismo já fez uma leitura e já começa a produzir alguns hormônios para dar conta de regular o nosso corpo para seguir a vida, para seguir existindo enquanto ser natural. E quando nós acordamos 6 da manhã, vamos dizer assim, porque o nosso organismo já se acostumou, ainda que o sol não se põe, ou ainda que nós não percebamos que o sol se pôs, mas o nosso organismo já percebeu. E aí ele já parou de fabricar determinados hormônios e já começa a se autorregular para produzir outros. E nesse momento, muitas pessoas sofrem com uma torrente de pensamentos negativos por causa dessa alteração hormonal.
Mas como nós não compreendemos muito bem como é que isso funciona organicamente, a gente já começa a fazer um auto-julgamento. Eu sou impotente, eu sou incapaz. E esse auto-julgamento, em face daquilo que nós estamos sentindo, porque é tão real aquilo, é tão latente, que eu aconselho algumas pessoas que têm essa desregulação em relação ao pensamento, não tomar nenhuma decisão, pelo menos até as 9 horas da manhã. Porque quando o tempo vai passando, às 7h30, 8 horas, você já vai perceber que eu estava pensando, mas olha só, que delírio, como pode ser maravilhoso. E você percebe, mas você já alterou o seu pensamento, a sua forma de enxergar o mundo já foi alterada, porque alguns mecanismos biológicos, secreções internas de neurotransmissores começaram a funcionar, eliminando ou trazendo para o seu determinado ponto outros. E a gente vem com essa coisa aqui, ó, do julgamento. Eu sou muito triste. Isso às 7 horas da manhã. Às 8, eu já sou, não estou tão triste assim, tá? Melhorou um pouco. Às 9 da manhã, tem gente que fala assim, eu só sou eu depois do meu café. Não tem gente que fala assim, mas ele nem percebe que não é só o café. Ele nem percebe que, às vezes, não é o café. É esse mecanismo fisiológico que funciona em todos nós, queiramos ou não. Porque nós somos seres naturais que estamos nesse universo, nesse mundo conhecido, sendo impactado por tudo que acontece nesse fenômeno natural, que é o universo. E às 10 da manhã você está esfuziante, querendo até já marcar aula de dança, ir para academia, né? Está todo, já botou lá a leg e vou correr. Tem gente, 6 horas da manhã já está correndo. Você acorda, olha pela janela, você mora num apartamento, tem um monte de gente correndo, esse aqui que mora na praia, né, no litoral, então a gente vê as pessoas passando. Gente, esse cara tem problema. Mas que pode, não dá. Não é possível, não é normal isso. Então a gente tem. E aí a gente não para para pensar que, de repente, como que eu posso lidar com isso? Que é uma realidade fisiológica e é comportamental, e o quanto eu posso interferir nesse mecanismo. Eu tenho que aceitar a tristeza como uma parte natural da experiência humana. Eu nem todo dia vou estar feliz, muitas manhãs estarei triste, mas muitos finais de tarde eu estarei alegre, dançando, fazendo academia, criando projetos, escrevendo poesia. Tem dia que no período da manhã eu acordo com aquela incomodação mental, e aí 2, 3 palavras são suficientes para me estimular a escrever um haikai, para me estimular a escrever uma prosa, me estimular a escrever uma poesia. Eu não sei o que vai sair. De repente, às vezes, de manhã, naquela minha incomodação, naquele meu sentimento de perceber o mundo com certo rancor, com certa tristeza, com certa... O que eu estou fazendo ali? E de repente, 2 ou 3 palavras são suficientes para mudar o meu foco de pensamento. Eu sei como eu sou. Eu preciso me conhecer. Eu preciso dizer que eu posso fazer com que a minha visão de mundo, sob uma ótica de me amar, compreender como eu sou, essa autoaceitação, eu não preciso reprimir isso, mas eu posso olhar para isso de uma outra forma. Eu posso permitir sentir raiva, vulnerabilidade. Quantas vezes eu estou tremendamente vulnerável? Eu preciso estar glorioso todos os dias, a todas as horas? Não, porque isso não é uma verdade. Primeiro que não é uma verdade fisiológica, biológica. Mas como eu vou lidar com isso? Quando eu entender que o fato de eu estar triste, de eu estar incomodado, de eu sentir uma dificuldade, de eu sentir raiva,
Isso não significa que isto seja eu. É um momento, é uma fase. E eu posso fazer com que essas fases possam ser amenizadas. Eu tenho que olhar para mim com afetividade, autoaceitação. A minha autoestima vai ser melhorada. E aí tem uma questão que é fundamental. O quanto o outro me afeta. O quanto ser como eu sou afeta o outro. E o quanto eu permito que isso seja positivo ou seja negativo. Porque nós não temos como afastar todas as pessoas da nossa existência. Nós não somos assim. O ser humano não é assim. O ser humano é ligado. Nós precisamos do outro. Nós necessitamos essencialmente da existência do outro. Nós somos o que somos, principalmente quando a colega a Rosilene, numa vivência, aqui eu posso abrir isso, mas isso é entre nós. A Rosilene me falou: você decidiu e sequer olhou para mim. Nós fizemos isso de uma forma ali, alegre, num momento de descontração, trabalhando aquele tema. Mas vejam, o impacto do outro na nossa vida. E quantas vezes nós decidimos sem olhar no olho do outro, sem entender que o outro é um reflexo de nós, da nossa existência. Então nós precisamos entender que esse relacionamento, ele é indissociável da nossa própria existência enquanto ser humano. E se é indissociável dessa situação, dessa condição, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é estabelecer limites saudáveis desses relacionamentos. É proteger o nosso bem-estar emocional sem provocar com isso o mal-estar do outro. É fazer com que essa nossa forma de interagir com o outro possa nos ajudar a crescer, a fortalecer a nossa própria experiência do mundo. Então, a autoaceitação, quando nós reconhecemos que todos somos imperfeitos, não é? Isso eu sei que ninguém tem dúvida dessa imperfeição, mas os limites dessa imperfeição e o quanto eu posso interferir no grau de negatividade dessa imperfeição ou no grau de positividade dessa interpretação. Aceitar que nem sempre seremos perfeitos em nossas interações sociais. E aí, quando eu escolhi quem ia ficar e quem ia partir nessa atividade, eu procurei ser rápido. Lembram da história de quando as pessoas iam, eu estou dizendo isso logicamente aqui, iam para a guilhotina? Qual era a principal recomendação ao executor? Seja rápido. Eu falei, você é rápido. Quem vai salvar é você. Quem vai ficar, você. Eu não queria me dar o direito de questionar internamente. Eu não queria ficar ponderando. O exercício é fazer isso, você fica, você vai, você fica, você vai. Qual o critério? Eu não quero pensar sobre isso. É um direito que eu tenho. Nessa situação é bom? Não. É o ideal? Não. Por quê? Depois de tomada a decisão, depois de decepada a cabeça, para pôr de volta no corpo? Não. Então nós precisamos entender que nas nossas questões relacionais, a gente precisa ponderar, tomar decisão de forma lógica, racional, emocional. Por quê? Porque nós vamos carregar o fato de ter tomado essa decisão por longas e longas e longas e longas e sabe-se lá quantas longas existências. Então nós precisamos pensar sobre isso. E
minha imperfeição não seja a principal referência sobre mim. Que ela seja um motivador. Para que eu possa melhorar, para que eu possa. De repente, a gente pode até fazer essas escolhas. Né? Acreditar que possamos não fazer a escolha, Paulo, você vai ser o meu, né? Deles, né? Vai ser o meu obsessor, ou outro. Não posso dizer. Mas eu posso dizer assim: se é você que vai estar comigo, me diga como eu posso, dentro da minha imperfeição, fazer alguma diferença na vida daqueles que eu possa transformar, ajudar, motivar, estimular. E para tudo isso, nós temos esse outro recurso, imaginação. Auto-amor. Francisco, na nossa atividade, falou sonho, né? Falou de sonho. Sonhar. O que é sonhar? É imaginar a possibilidade de que você pode construir, ainda que internamente, ainda que na sua intenção, uma forma de agir, de pensar, uma forma de interagir, uma forma de se transformar. A imaginação nos permite visualizar e criar um futuro positivo. Então, se a gente pensa em auto-amor, por que eu vou ficar só me martirizando e imaginando as coisas horríveis que podem acontecer comigo, com a minha família, com os meus entes queridos? Por que eu não posso imaginar as coisas boas? Devo fazer isso, porque todos esses elementos que eu tenho que colocar naquela mochila para poder fazer essa viagem. E essa viagem para o interior não é nem de perto a viagem mais agradável, a viagem mais, vamos dizer assim, feliz, previsível, mas é possível que a gente possa utilizar essa forma de olhar para dentro da gente para poder fazer que aquilo que a gente vai levar na mochila possa ter o peso suficiente para nos ajudar a caminhar. Porque o que nós precisamos é caminhar com o mínimo de peso, o mínimo de dor, o mínimo de sofrimento, mas com muita bondade e altruísmo. Porque o mundo, ele chegou onde chegou, e a gente historicamente sabe disso, por um binômio chamado poder e dominação. O poder e a dominação sempre foi esse binômio utilizado por milhares e milhares de seres que já passaram por essa terra para poder construir o povo que a gente está hoje. Só que em contraponto a esse binômio do domínio, da dominação e do poder, nós temos esse outro binômio, que é a bondade e o altruísmo. Então nós temos sempre essa oportunidade de fazer esse olhar. E se a gente sabe que tudo isso é possível, porque a gente constrói, e aquilo que a gente pensa, a gente constrói, é possível ser executado. Nós pensamos e podemos fazer esse trânsito, essa navegação, para sair desse modo da imaginação, do transtorno, do desespero, né, do fracasso. O que é fracassar? Então nós podemos pegar vários estudiosos, filósofos, várias frases feitas, fracassar não. A gente só encontrou várias vezes que como tal coisa não funciona, não é assim? Mas quando o fracasso, eles nos atingem internamente e nos colocam em dúvida em relação à nossa capacidade de existir, e aí fica tudo muito mais difícil. Depois da imaginação, a gente vai para o lógico racional. Eu quero ser lógico, eu quero ser racional. É possível? Claro que é, senão nós estaríamos vivos. Mas muitas vezes, a lógica e a racionalidade, ela é inconsciente. Porque a emoção, ela palpita internamente dentro da gente, mas a lógica e a razão, ela vai estar sempre mediando esse desconforto,
essa desregulação física, biológica, emocional, para poder dizer, olha, não é bem por aí. E é muito fácil de entender essa questão da interferência do sistema lógico racional. Não é? Imaginem vocês, você está saindo de casa, atravessa a rua, tem uma pessoa em estado de vulnerabilidade, ele está deitado na calçada, todo sujo, os pedaços de pão jogado, com 2 ou 3 cachorros. Aí você olha, aí os cachorrinhos, você não vê nada para comer, aí você já sente aquele peso, aquela angústia dentro de você, meu Deus, que bom que a mulher chegou lá. Aí você atravessa a rua do outro lado, tem uma senhora, velhinha, que está jogada ali no canto, a perna toda machucada, e aí ela toda suja, meu Deus, aí você passa, e aquilo me incomoda, aquilo dá uma angústia, mas você tem as coisas para fazer. Você tem as coisas para fazer. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ficar, eu tenho que resolver isso, e aí você passa, mas você vai, seu dia vai ser um dia péssimo. No segundo dia, você sai de casa e você já imagina que essas pessoas estarão lá. Você vai e acaba encontrando essas pessoas. Você já não se sente tão mal, porque você já arrefeceu um pouco, já entendeu um pouco melhor o que é a alma. O que eu posso fazer? E aí até pensa aí no que poderia fazer, né? Eu vou relacionar um assistente social, eu vou ver o que eu posso fazer, às vezes eu vou ajudar, vou comprar um alimento. No terceiro dia acontece a mesma coisa, você já não se preocupa tanto quanto os 2 primeiros. No 4º dia, no 5º dia, não estou dizendo vocês, mas um grande número de pessoas simplesmente atravessa a rua e passa como se nada daquilo existisse. No 6º dia, no 7º dia, no 8º dia, a vida segue normal. Por quê? O nosso sistema lógico falou, essa é a situação deles. Isso aqui não é a sua situação. Segue e faz o que você tem que fazer. E aí a gente vai acreditando que a vida é isso. Mas, quando a lógica se estabelece, a gente precisa entender que a gente vai cometer equívoco. E isso não vai nos definir, mas vai nos ajudar a nos construirmos, para que a gente possa fazer o quê? Continuar caminhando. E aí, lembra do... Vamos lá! Foi você, né? Quem foi? Quem estava no comando? Cadê? Tá aí? Débora aí, A Débora aqui, tá. Aí você está todo iluminado. Então é assim, gente. E isso é legal. Gente, isso é importantíssimo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Nós precisamos entender que auto-amor é cuidar daqui, da casa. Auto-amor é reconhecer as nossas limitações e fazer com que, se pudermos evitar ou diminuir esses danos ao nosso corpo, a gente tem que fazer isso. A gente precisa o quê? Aceitar como é, mas não nos limitar a ficar lamentando. O que nós podemos fazer? O que eu posso fazer? Fazer uma academia, fazer uma aula de yoga e dançar. Eu preciso me sentir vivo. E onde é que eu me sinto vivo? Aonde é que eu sei que eu existo? No corpo. Aqui, eu me sinto vivo aqui. Agora, eu vou enfrentar 12 quilômetros de caminhada, 6 horas da manhã, sabendo da minha limitação. São Paulo, velho. Mas eu preciso compreender que é esse corpo que me coloca no mundo. Porque sem o corpo me colocando no mundo, aqui, vai funcionar. Então eu preciso entender e valorizar a saúde e bem-estar, não apenas a aparência física. Tudo bem, nem todo mundo teve a graça de ser bonito. Nem todo mundo teve essa bênção, de ser aprazível, atlético, olhos azuis, loiro. Mas a gente tem que compreender que esse é o corpo que nós temos. E nós precisamos cuidar dele, sendo para nós mesmos.
é o que eu tenho. O que eu posso melhorar, eu vou fazer. O que eu não posso alterar, eu vou agradecer. Eu vou agradecer. Porque é uma grande missão. Como é que está o meu horário, Paulo? Eu quero ter texto para o horário. Vocês estão controlando o horário? 11h25. Então nós temos até. Tá, então nós temos 10 minutos. E eu quero fazer uma convocação para vocês. Alguém, é uma experiência. Comece uma nova jornada para o seu interior. Em 2010, no Haiti, ocorreu um dos piores terremotos da história daquela região, daquele país. Foram mais de 1,5 milhão de pessoas desabrigadas, mais de 200.000 pessoas mortas. E, naquela ocasião, a Unesco e a ONU levou um grupo de pessoas para ajudar nas questões psicológicas. Entre elas estava a doutora Ofra, que eu comentei com vocês. E ajudar requer conhecer a cultura, como essas pessoas reagem, como é que elas existem naquele espaço. Porque não adianta eu chegar lá na arrogância do meu saber científico, da minha prática, e achar que aquilo que eu conheço vai ser aplicável àquela situação. Então eles foram conhecer o que estava acontecendo, ainda naquele municipal, ainda tinha soterrado e tal, e estava de um grupo de estrangeiros fazendo uma espécie de prospecção para compreender o dinamismo daquele povo e daí ver de que maneira podia ajudar. E eles se depararam com uma situação, era um senhorzinho, né? Ele, diuturnamente, ele estava tentando remover os entulhos, pedra, que tentaram, demolição, casas caindo em cima de carro, aquele caos total. E esse senhorzinho, ele ficava ali, todo dia ele estava tirando pedra e ajudando. E ele estava ali. E aí perguntaram para ele o que ele estava fazendo. O senhorzinho, muito fraco, humilde. E ele falou assim: eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. A minha filha e minha neta foram soterradas por todas essas pedras que caíram em cima dela. Elas estavam dentro de um carro e tudo isso foi soterrado. E ele estava ali, diuturnamente. Até que, claro, outras pessoas ajudando, ele alcançou o carro. Ao alcançar o carro, eles conseguiram tirar os corpos da filha dele e da neta. Foram sepultadas e ele ficou um dia sem aparecer. E as pessoas, mas o que aconteceu? Ele se recolheu. No outro dia, ele foi, montou a barraquinha dele, que ele vendia doces na rua. Ele montou a barraquinha, colocou os doces, colocou os biscoitinhos que ele vende, e estava lá, feliz da vida, vendendo os doces. E os estrangeiros, mas como? Gente, a gente presenciou, ele acabou de enterrar a filha e a neta. Passado um dia, ele já está ali, feliz. Aí o acompanhante falou assim: não é que ele está feliz, ele está vivenciando o luto. Só que ele fez o que ele tinha que fazer. Ele está vivenciando o luto. Mas aqui para nós, vivendo o que a gente vive, com todas essas dificuldades, com tudo que a gente passa e suporta, e o Haiti, se vocês não tiverem conhecimento, pesquisem a história do Haiti. Nós precisamos seguir caminhando. A vida prossegue, a vida segue. Ele fez o que tinha que fazer. O que Deus, lá ele chama de Bon Dieu, que é o Deus do todo, e eles têm um voodoo. O voodoo é uma espécie de
gente chama os nossos santos aqui, da Igreja Católica, ou os nossos mentores, eles lá têm essa expressão, né? Que é o futuro. Se aconteceu e eu não pude ajudar, infelizmente, o que eu tenho que fazer é procurar fazer com que a vida siga, que a vida possa caminhar e a gente possa continuar nessa nossa trajetória. Isso foi aprendizado, ela relata isso em um dos livros dela. E eles continuaram conhecendo e aplicando as técnicas, reunindo pessoas. E isso é um trabalho que eles fazem ao longo do terremoto de tsunami, do Carolina. Então é uma experiência muito interessante. Mas isso tudo para dizer para vocês assim: se a gente não olhar para dentro e souber o que a gente pode colocar na nossa mochila para seguir a viagem, tudo vai ficar mais difícil. Eu preciso entender, aceitar o que é possível aceitar, transformar o que é possível transformar, mas pensar sempre que eu fiz alguma coisa, que eu fiz o que precisava ser feito, que eu participei dos encontros necessários para ampliar a minha relação com o outro, para trazer internamente a autoestima suficiente para que eu possa ter orgulho de ser quem eu sou, com os meus defeitos, com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades, com os meus desafios. É assim que eu sou. E se eu estou aqui, nesse momento, nessa época, fazendo o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer melhor? Que eu não posso mudar, eu posso preparar alguém para oportunamente mudar aquilo que de repente eu não posso mudar naquele momento. Mas para fazer isso, eu preciso querer conhecer. Eu preciso fazer essa jornada. Eu vou dar a vocês, vou passar rapidamente aqui, só para dar uma sugestão para vocês. Imaginem que vocês, depois se vocês quiserem fazer, vocês vão fazer, mas eu vou passar rapidamente, tá? Ó, imaginem que vocês têm, todo mundo tem WhatsApp, né? Normalmente a gente tem amigos, né? Pessoas que são relações comerciais e tal, mas a gente tem muitas pessoas que são próximas. Algumas a gente tem dificuldade de relacionamento, outras um bom relacionamento. E se eu pudesse pedir para vocês assim, pensem em uma pessoa que você tem no WhatsApp. Pensem em uma pessoa que você pode ter, não sei, só pense em uma pessoa que você gostaria de falar para ela quem você é. E para cada uma desses passos nessa jornada, imagine escrever 2 palavras. Para cada passo, vocês não precisam fazer isso agora, porque não vai dar tempo. Imagine você, para cada fase dessa, escreve 2 palavras. No final, você está escrevendo uma mensagem para essa pessoa. Você não está pondo nada além dessas palavras para cada fase dessa. 2 palavras. E aí, você tem que apertar o botão enviar. Imagine se vocês teriam, ao final, de escrever essas palavras em relação a esses passos, se vocês teriam realmente a capacidade de tomar essa decisão, de enviar para essas pessoas, sem nenhuma justificativa, só essas palavras. Aí é óbvio que a pessoa vai falar: o que é isso? O que você está me mandando aqui? Não entendi nada. Aí você depois põe assim: depois nós conversamos. Vocês teriam coragem? Então vamos ver? Só pensem nas palavras. Por favor, Paulo. Vamos começar essa jornada, hein? Primeira coisa, quem sou eu? Você vai escolher 2 palavras para dizer quem você é. 2 palavras. Se vocês quiserem escrever, não é obrigatório, mas é uma sugestão de atividade para vocês experimentarem o quê? Aquilo que eu falei lá no começo. Dar a outra face tem muito mais. Deixar aquele homem atômico, caminhar 2 jardas a mais do
Porque aquela, com tal pessoa, é uma provocação para dizer o quanto nós seríamos capazes de, diante desse dilema, mandar essa mensagem. E qual é a grande segunda parte desse dilema? É dizer para a pessoa, depois conversamos. E quando você sentar diante dessa pessoa, você explicar cada um desses itens para ela. Você vai dizer que você é. Porque aqui, ó, a gente fica assim, quem eu sou? Como as pessoas me veem? Como eu gostaria que as pessoas me vissem? A gente não tem essa pegada? E aí você põe duas palavras para dizer quem você é. Quais são minhas expectativas? O que eu espero na vida? O que eu espero de mim? O que eu espero daqui para diante? Duas palavras. Pode passar. Quais são minhas potencialidades? O que eu tenho de bom? O que eu tenho de bom em mim? Quais são as minhas potências? As minhas forças ali? Duas palavras. Quais são minhas fragilidades? Quais são minhas fragilidades? Eu posso ter um monte, mas eu vou escolher duas e colocar ali. Só duas. Quais são meus propósitos? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha vida? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse grupo? Por que eu faço parte, estudo, pesquiso a doutrina espírita? Por que eu já estive aqui, agora fui para lá, agora estou indo aqui? Pera, estou perdido. Qual é o propósito? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Porque eu preciso entender isso para estabelecer propósitos. Duas palavras para responder essa questão. Quais foram minhas conquistas? Se eu falo de potencialidades, se eu falo de fragilidades, se eu falo de propósito, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar, puxa, mas eu já cheguei aqui. O que eu já conquistei? O que eu já transformei em mim? O que eu já ajudei a estimular o outro a buscar a autotransformação? Quais foram essas conquistas? E aí eu pus duas palavras. Chegou a hora de agradecer. Uma vez assistindo um filme, um professor de história de grega e romana, ele tinha na entrada da porta deles, tinha um escrito, estava em grego, e era um desafio para os alunos, que eles queriam entender aquilo, e na dinâmica ele explicou, o significado que estava escrito ali. Estava escrito assim: conquistas sem retribuição não tem valor. Não adianta você conquistar, não adianta você se realizar se você não retribuir essas conquistas. Retribuição. Essa é a grande diferença. Duas palavras para justificar esse seu grau de retribuição do mundo, das pessoas, do universo. Adorei estar aqui. Agradeço esse presente maravilhoso que eu recebi de vocês. Qual o nome do filme? Não, é um outro. Eu vou passar para menos depois. Me fugiu agora. Deu um branco. Assim como eu já vou até pedir essa desculpa para você, porque eu não estou lembrando agora o nome do filme. É lindo o filme. Eu recomendo que todos vocês assistam. Todos. Eu não vou dar spoiler, porque ele é incrível. Ele é incrível. Mas eu vou dizer para vocês. Eu dei uma palestra. Eu falava sobre os sobreviventes do Vale da Morte. O Vale da Morte era uma denominação, uma alcunha, a cidade de Cubatão, na década de 70, 80.
Começou em década de 60, 70, 80, a questão das indústrias e tal, e aquilo se tornou um caos, né? Mais de 1.000 toneladas, 1 tonelada de resíduo tóxico jogado no ar todo santo dia. Eu estou dizendo jogado no ar, porque também era jogado nos rios, nas terras e assim por diante. E aí eu fiz uma palestra porque eu sou um dos sobreviventes do Mar da Morte. Nós moramos em Cubatão com a minha família, eu vivi lá até mais ou menos uns 10, 13 anos de idade, e eu tinha bronquite. Briguei muito com Deus, não briguei sozinho, briguei com ele, não briga com ele. Eu briguei sozinho quando criança, perguntando para ele por que eu sofria tanto. E aí a minha mãe sempre foi muito religiosa, falava lá um monte de coisa, e uma dessas ocasiões, eu não me lembro se foi ela ou quem comentou, tipo assim, você pode sofrer hoje, mas isso vai passar e no futuro você vai ser uma pessoa saudável. Aconteceu realmente isso, mas antes de acontecer, eu fiquei muito com Deus perguntando o que eu tinha que sofrer tanto. E aí, depois a gente saiu, fomos morar em Santos, e aí eu fui fazer educação física na praia, surfar, ser mergulhador, e aí eu tô essa pessoa linda, maravilhosa. Por isso que eu estou dizendo que eu adoro vocês. E quando eu estava dando essa palestra, eu falei assim, e olha só essa situação. Tinha bastante gente, inclusive tinha turmas de escola, jovens, que estavam no ensino médio e tal, estavam lá. E aí eu falei assim, olha, vocês podem não saber, mas D. Pedro passou por Cubatão, ele veio do Rio de Janeiro, e ele passou por Cubatão 1 ou 2 dias antes de proclamar a República. E eu continuei falando e tal, terminou. Aí depois alguém me lembrou assim, olha, eu escutei ali, ontem, falou assim, mas o D. Pedro, ele proclamou a República. Ele não é independência. Aí eu fiquei agoniado com aquilo. Falei, como eu pude, e sofri. Aí eu falei, não vou esquecer um pouco isso. Aí peguei o conteúdo dessa palestra. Aí eu cheguei numa parte ali que dizia assim, ninguém prefere. Pô, eu vou falar sobre isso, eu estou aqui me julgando, me chicoteando, porque eu cometi um ato falho. Eu sei que foi D. Pedro. Eu sei que foi D. Pedro. Eu sei que foi a independência, não a proclamação da República. Mas, gente, entre proclamação, República e independência, foi um ato falho. Foi só um ato falho, não é que eu não saio. E aí, diante dessa minha certeza da minha imperfeição, eu falei, eu vou usar tudo isso para falar para eles hoje, quando eu estou falando aqui. Eu sou essa pessoa linda, porém imperfeita. Mas eu só digo isso porque tem 2 pessoas que me lembram o tempo todo. A Deus e a minha mãe. Eu quero dizer para vocês, para mim foi fascinante estar aqui, com vocês, poder fazer essa fala de uma forma muito carinhosa de Deus. Eu me orgulho de estar aqui com vocês. Por isso eu adorei estar aqui. Obrigado.